Mr. Tele, desvendando o que ninguém vê. Mr. Tele, curiosidade é o poder. Mr. Tele, o seu canal de segredos. Aperte o play e entre na aventura sem medo. Mr. Tele. O sol da manhã mal despontava por entre os prédios, mas para Clara, de apenas 12 anos, já havia saído para trabalhar. Ela não tinha tempo para preguiça. Sua casa era um único cômodo úmido e apertado na periferia, dividido com a mãe, que estava doente, e 2 irmãos menores que mal tinham o que comer. Para eles, a palavra luxo era ter um pão fresco na mesa. Clara era engraxate, a mais nova e, para muitos, a mais determinada da pracinha da cidade. Seu escritório era uma caixa de madeira gasta que guardava com carinho as latas de graxa preta, marrom e incolor, os panos macios e as escovas de cerdas firmes. O cheiro de cera e solvente era o perfume do seu dia a dia. Com seus cabelos castanhos presos firmemente em um rabo de cavalo e suas roupas simples, quase remendadas, ela se misturava à multidão de trabalhadores apressados que desciam dos ônibus. No entanto, o olhar de Clara não era o de uma criança que brinca, era o olhar focado de quem tem uma missão. Brilho, moço. Um trato nesse sapato? Serviço rápido e de qualidade. Sua voz era surpreendentemente clara e alta para seu corpo pequeno, cortando o ruído da cidade. Os doutores e executivos passavam apressados, a maioria ignorando-a, mas alguns paravam. Eles eram a salvação de Clara. Cada moeda que caía em seu bolso era um pequeno peso a menos no fardo de sua família. Ela desenvolveu uma técnica que a tornava especial. Enquanto limpava e ilustrava, ela falava. Falava sobre o tempo, sobre a política, sobre o time de futebol. Ela dava atenção, e isso, em uma cidade de pressa e indiferença, era um luxo. Certa manhã, um senhor de meia idade, feição carrancuda, apressado para uma audiência, parou. "Anda, menina, rápido, eu tenho 5 minutos", ele exigiu, estendendo a perna calçada com um sapato de couro fino, mas enlameado. Clara sorriu, um sorriso genuíno que raramente a abandonava. "É pra já, moço. O brilho vai ser tão rápido que o senhor vai achar que o sapato é novo." E ela trabalhou. Com uma coordenação impressionante para sua idade, a escova ia e vinha, a graxa era aplicada com precisão, e o pano de flanela, no movimento final, liberava um brilho espelhado. O homem, que a princípio estava impaciente, olhou para o sapato. Impressionante, ele murmurou, quase para si. Ele pagou o dobro do preço usual, não por generosidade, mas pelo choque de ver um trabalho tão bem feito por mãos tão pequenas. Para Clara, esse dinheiro extra significava um pouco mais de mingau para os irmãos e o remédio da mãe. Ela guardou a moeda e continuou o trabalho, sentindo o calor do sol aumentar e o coração cheio de esperança. A caixa de engraxate era a sua espada. O brilho, a sua promessa de um futuro melhor. Ela estava ali, no meio da selva de pedra, lutando com graxa e escova, determinada a fazer a vida brilhar. O dia a dia de Clara era duro, mas era também um palco de comédias e situações inusitadas. A pracinha da cidade era um microcosmo, e os pés que ela tratava traziam consigo não apenas sujeira de asfalto, mas histórias e personalidades que a divertiam. Havia o doutor da meia colorida, um advogado que só usava sapatos pretos impecáveis. Ele era tão sério que parecia que nunca tinha sorrido na vida. No entanto, toda vez que ele levantava a perna para Clara engraxar, ele revelava meias com estampas de arco-íris, patinhos de borracha ou até mesmo melancias. Ele sempre agia como se nada estivesse errado. Certa vez, Clara, com sua ousadia habitual,
não se conteve. Doutor, o senhor foi para uma reunião séria com meias de abacaxi? O doutor da meia colorida engoliu em seco. Olhou para os lados para ter certeza de que ninguém mais tinha notado e sussurrou. É o meu segredo, garota. É a única forma que eu tenho de sobreviver às reuniões de 3 horas sobre impostos. As meias são a minha rebeldia silenciosa. Clara gargalhou, e o advogado, pela primeira vez, permitiu um pequeno, quase imperceptível sorriso. Depois, havia o gerente sonâmbulo. Ele era um gerente de banco tão viciado em trabalho que parecia viver em um estado constante de exaustão. Uma tarde, ele se sentou no banquinho de Clara para o serviço, apoiou a cabeça na parede e, instantaneamente, adormeceu profundamente, roncando levemente. Clara, cuidadosa, continuou o trabalho. Ela poliu os sapatos, deu o brilho final e esperou. A praça estava lotada e as pessoas se acumulavam. Quando ele acordou, em pânico, olhou para o relógio. Meu Deus, estou atrasado. Quanto custou o serviço? $1, moço, e mais 10 pela soneca. O banquinho não tem amortecedor, Clara brincou. O gerente olhou para ela, confuso, depois para os sapatos espelhados. Ele riu, tirou uma nota de $5 e disse: Fique com o troco. Você me deu o melhor cochilo que tive em anos, e o sapato está impecável. Mas o campeão das histórias engraçadas era o cliente ator. Ele era um rapaz bonito, aspirante a artista de teatro, que usava as sessões de engraxate como um ensaio de improvisação. Ele nunca era a mesma pessoa. Em uma segunda-feira, ele chegou e se apresentou como um general russo em uma missão secreta de espionagem, e os sapatos precisam refletir a honra do Exército Vermelho. Clara teve que engraxar ao som de um sotaque russo hilário e pergunta sobre se ela havia visto algum agente duplo com sapatos sujos. Na quarta-feira, ele era um poeta romântico francês em busca de inspiração para um verso sobre a beleza fugaz de um sapato bem lustrado. Ele gesticulava dramaticamente, quase derrubando a caixa de graxa, e falava de lustre, mon amour. Clara adorava. Ela entrava na brincadeira, respondendo no tom e personagem que ele criava. O general russo deve saber que o sapato reflete a pátria-mãe, nada de sujeira, ela dizia, caprichando na escova. Essas interações não apenas traziam mais dinheiro, pois o ator sempre dava uma gorjeta generosa por sua audiência cativa, mas também tornavam o trabalho de Clara leve. Ela era menina pobre, sim, mas também era confidente de segredos de meias coloridas, a despertadora de gerentes exaustos e a coprotagonista de pequenas peças teatrais na calçada. O brilho que ela colocava nos sapatos era um reflexo do brilho que ela tinha na vida, capaz de encontrar humor e humanidade na mais apressada e estressada metrópole. Clara já tinha 15 anos. Os anos de trabalho a tinham tornado ainda mais rápida e mais falante. Sua família, graças ao seu esforço, vivia um pouco melhor, em uma casa com 2 cômodos e sem o cheiro de mofo. Ela ainda estava na pracinha, mas agora era uma lenda local, conhecida por seu serviço e sua conversa agradável. Um dia, no meio da tarde, um carro preto, reluzente, do tipo que ela só via em filmes, parou perto da calçada. De dentro, saiu um homem que parecia ter saído de uma revista. Terno de corte impecável, óculos escuros e uma aura de poder silencioso. Era Heitor, um magnata do mercado imobiliário, conhecido por ser exigente e reservado. Ele se aproximou e, para surpresa de Clara, apontou para os sapatos italianos de couro caríssimo, que estavam levemente empoeirados. Você é a garota que faz o melhor brilho da cidade? A voz dele era grave e direta. Sou eu, moço, o melhor da cidade.
Se o senhor não gostar, o dinheiro é devolvido. Mas o senhor vai gostar, respondeu Clara com a confiança de quem conhece o seu valor. Heitor sorriu de lado, um sorriso pequeno, quase frio, mas que a fez sentir um arrepio. Ele sentou-se. Clara trabalhou em silêncio. Aquele não era um momento para piadas de generais russos. Ela sentia a pressão daquele cliente importante. Ela aplicou a graxa, usou a escova com movimentos rítmicos e, no final, com um pano de flanela, o couro brilhou tanto que parecia espelho. Heitor parecia pensativo. Ele olhou para os sapatos, depois para Clara, tirou os óculos e a encarou com olhos claros e penetrantes. Você tem um brilho nos olhos, garota. Não é só no sapato, ele disse. Qual é o seu nome? Clara. Clara. Eu estou prestes a fechar um negócio que vai valer milhões. E eu precisava de sorte. Você me deu um sapato que reflete a minha ambição. Obrigada. Ele tirou uma nota de $100 da carteira e Clara, acostumada a gorjetas, já ia agradecer, mas ele a impediu. Eu gostei de você. Eu não preciso de mais engraxates. Eu preciso de alguém com a sua determinação e a sua inteligência. Você trabalha para mim, no meu escritório. Começa amanhã. Clara piscou. O mundo parou. No seu escritório? Mas eu não tenho estudo. Ela gaguejou, a voz falhando. Eu te dou. Eu não compro currículo, eu compro potencial. Este é o seu cartão. Este é o seu início. Heitor se levantou e, sem esperar por uma resposta, voltou para o carro, deixando Clara com um cartão de visitas de papel grosso e um peso de $100 na mão. Clara, a princípio, pensou que era uma piada. Mas a sua mãe, vendo a seriedade do cartão e o brilho incomum nos olhos de Heitor, a convenceu a ir. O escritório era um arranha-céu de vidro. O trabalho não era engraxar, mas ajudar na organização, responder telefonemas e, principalmente, estudar. Heitor cumpriu sua promessa. Ele pagou por sua escola e depois por uma faculdade noturna. Os anos se passaram. Clara se tornou uma mulher bonita e sofisticada, uma assistente pessoal inestimável para Heitor, que admirava cada vez mais sua inteligência e seu espírito inabalável. O que começou como uma oportunidade se transformou em uma admiração mútua, depois em carinho e, finalmente, em amor. 5 anos depois daquele encontro na praça, Clara não estava mais engraxando sapatos. Ela estava casada com o milionário Heitor, em uma cerimônia discreta, mas elegante. Ela nunca se esqueceu da sua caixa de engraxate, que guardava em casa como um troféu, lembrando-a de onde veio. O brilho em sua vida já não dependia de graxa e escova, mas sim da determinação que a levou a polir, um por um, todos os seus próprios sonhos. Gostou do nosso conteúdo? Então curta a nossa página agora mesmo. Não custa nada e nos ajuda muito. E não se esqueça, compartilhe nossas postagens com seus amigos para que mais pessoas possam assistir e nos ajudar a crescer ainda mais. Até a próxima história!